São os ermos da alma recebendo a luz da presença, como se pudéssemos tomar posse dos territórios que antes permaneciam sob o comando dos invasores. Ana é uma mulher que me coloca na essência. Nunca havia experimentado isso com alguém. Com ela, eu me fortaleço para recobrar o direito de ser eu mesma, sem disfarces, sem os fardos das carências que antes me transformavam em minha pior inimiga. Ao me dedicar excessivamente aos outros, cometi um crime grave. Deixei de ser minha. Passei anos e anos sem construir momentos em que pudesse ser só para mim, ainda que por alguns minutos, por algumas horas. Uma vida inteira dedicada ao suicídio de minha essência, abrindo mão de me repatriar, voltar ao centro depois da doação. Eu sou Michele Carvalho, advogada e escritora, para mais um Café Literário. Loving can hurt. Bom, aqui estão os meus livros. Se você quiser adquirir qualquer um deles, é só você entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, Michele Carvalho Escritora. Tanto Facebook, quanto Instagram, quanto o YouTube. Só você chegar lá, mandar uma mensagem para mim, me adiciona, me segue. E se você está me vendo aqui pelo YouTube, você vai aproveitar lá, dá seu like, se inscreve no canal, indica para todo mundo, comenta, compartilha, né? E também vai lá, vamos conversar sobre os livros, vamos conversar sobre o livro de hoje, sobre os livros que você viu por aqui, ver os outros vídeos aí, né? E se você está me assistindo pela TV Verde, é um prazer estar aqui, invadindo a sua casa, invadindo o seu ambiente de trabalho, até porque a TV Verde chega em vários lugares, isso é um prazer, né? Então, um beijo para todo mundo que assiste a TV Verde e está me assistindo aí. Bom, mais um recadinho, antes de falar do livro, né? Eu tô aqui, a Cindy veio dar um oi para vocês, minha Cindy, do livro Cindy Entre Patas e Reinos, aqui é a minha mascote. Tá aqui para mostrar para vocês, ó, usem máscara. A gente ainda não tá todo mundo ainda vacinado. Então, mesmo vacinado, máscara para você se proteger, né? Porque mesmo vacinado a gente pode contrair o vírus. É claro que em situação bem mais possível de sobrevivência, mas você tem alguém ainda perto de você que pode não ter sido vacinado com as 2 doses ou com nenhuma dose ainda, né? Porque temos as crianças e adolescentes ainda que não estão vacinados, muitos. Então, é a máscara e é assim, gente, ó, não é nariz de fora, nem boca de fora, nem no queixo, não, gente. É assim, tudo tapadinho, tá? Valeu, Cíntia! Bom, gente, sem mais delongas, vamos ao livro de hoje. Já dei os meus recadinhos, estão aqui os meus livros, se você quiser adquirir é só falar comigo. E o livro de hoje é um livro que eu queria muito ler. É o mês do meu aniversário. É um mês em que eu trago os meus autores queridos ou os livros que me marcaram muito. E esse livro estava reservado para esse mês. Estava reservado para trazer para vocês. É o livro novo do meu querido Padre Fábio de Melo, A Hora da Essência. E eu acho que tem tudo a ver a gente falar de Hora da Essência, eu particularmente, né, no mês do meu aniversário, celebrando mais uma primavera aí, né, que ainda não chegou a primavera, porque a primavera é só dia 23, e é muita gratidão poder celebrar mais uma primavera, mais um ano de vida, mais uma idade nova chegando, e a gente ter que celebrar a nossa essência. Às vezes eu quando comecei a ler esse livro, eu falei assim, a essência, a gente pensa, tem essência de perfume, né? De onde a gente tira o substrato, né? A essência para transformar um ótimo perfume, as essências que se misturam ali. E a essência de uma coisa é o principal, é o que está dentro, é o que está
mais interiorizado e é o essencial. A gente às vezes não para e pensa que a essência que você tem é o essencial para você seguir. E eu já tenho buscado isso há um tempo, né? Com os meus textos na coluna Entre Poetas e Poesias, com as minhas poesias em si. Esse momento de fechamento, de acolhimento, da gente ter ficado mais em casa, na verdade a gente está se acolhendo, a gente está se olhando, a gente está se debulhando, né? Como a gente debulha o feijão, né? A gente debulha, tem vários grãos que são debulhados. Tem gente que se debulha em lágrimas e tem gente que se reencontra. Esse livro aqui, ele fala muito bem sobre isso. Essa capa, eu olhei assim e falei assim, nossa, que capa estranha. Embora eu ame Padre Fábio, eu falei assim, gente, que capa é essa, gente? Em que, olha, metade a flor tá morta e metade a flor tá florida. Como que é isso? Mas tá, iniciei a leitura. E o início eu falei assim, até falei pro meu marido, Renato, não gostei desse livro não. E Padre Fábio dessa vez, não sei se ele tocou nos assuntos que pra mim estão meio assim, não estão bem resolvidos dentro de mim, mas não tô gostando muito não. Mas eu insisti, né? Porque eu sou dessas. Quando eu gosto do autor e queria muito ler, eu vou insistindo. Eu tô surpresa com o quanto esse livro é incrível. Porque ele, na verdade, ele narra um encontro entre uma mulher muito sofrida, uma mulher que abdicou da vida para viver para o marido e depois para o filho, e o marido a abandonou por uma mulher mais jovem, e ela ficou com o filho, só que ela ficou tão amargurada que ela só vivia aquilo, aquela angústia, aquela mágoa por não ter mais o marido dela. E aí ela se jorrou toda essa angústia no filho, para que o filho nunca gostasse do pai e ela nunca deixava essa mágoa, essa angústia, essa tristeza sair de dentro dela. Ela foi definhando nela. Ela não tinha mais vaidade e um dia o filho dela também sumiu. Ela não sabia se o filho dela tinha abandonado ela por não aguentar mais ela ou se o filho dela tinha morrido. Saiu para correr de manhã, nunca mais voltou. Então, ela viveu essa angústia de ficar sozinha mesmo, né? E nos interins aqui, em um dado momento, ela descobre que ela estava com câncer terminal. Não sentia nada e, de repente, desmaiou na rua e descobriu isso. Sozinha, totalmente sozinha. Não tinha marido, não tinha pai, não tinha filha única, não tinha irmãos. E uma médica, por ter a mesma data de nascimento dela, se propõe que se ela saísse do CTI, ela ia se dedicar a esta mulher que ela nem conhecia. E olha, a moça que estava doente se chamava Sofia e a outra Ana. As duas se acolheram de uma forma, em uma amizade tão grande, assim como eu li no início, em que Ana conseguiu trazer e fecundar o melhor de Sofia, para que Sofia fosse se despindo de todas aquelas angústias, todas aquelas mágoas, se reencontrando e se reconectando com ela mesma, para que ela pudesse morrer em paz, sem todas aquelas coisas ruins que ela carregava dentro dela, mas assim, em uma amizade tão leve, tão gostosa, tão bem tecida e tão bem talhada. Parecia que as duas se conheciam há anos e elas se conheciam só há meses. E aquilo ali foi revigorando, sabe? E nenhum dos médicos explicavam como que Sofia estava conseguindo seguir tanto. E porque ela não teria muitos dias de vida e ela conseguiu muito além. E não sentia tantas dores quanto imaginavam que ela sentiria, porque ela estava se reconectando e se sentindo bem, ela não estava mais com aqueles pesos, ela se restabeleceu nela mesma e aquela amizade fez tão bem a ela.
E eu vejo isso. A outra, a Ana, também tinha passado por um momento assim, se reconectado com ela mesma depois de descobrir também um câncer, mas ela se curou. Então esse livro traz tanto uma história de alguém que enfrenta a mesma doença e se cura, assim como outra pessoa que enfrentou com dignidade a doença e conseguiu ficar em paz com ela mesma, mas principalmente a pessoa descobrir sua própria essência. Não é fácil não, gente. Às vezes dói, é difícil a gente olhar para dentro, é difícil a gente entender e falar até em voz alta coisas que você não quer aceitar que você sente, mas que é necessário verbalizar, como se fala aqui nesse livro. E uma coisa muito especial, fala sobre sequestro da personalidade, sobre você virar escrava de um relacionamento. Isso Padre Fábio já falou em um outro livro, né, que é Quem Me Roubou de Mim, e ele traz isso de forma magistral nesse livro. E a gente sempre tem que pensar nisso quando você acha que você tem que ser o que o outro quer ou que o outro imagina, e você deixa de ser você e esquece até de ser você, você não lembra nem mais como você era. É um sequestro da personalidade. E esse livro traz uma coisa muito importante, uma lição muito importante. É necessário a gente passar por uma doença tão grave para a gente voltar à nossa essência? Para a gente descobrir quem a gente realmente é? Para a gente, como diz aqui, voltar para a gente? Porque a gente se doa pelas pessoas, a gente se doa muito, né? A gente faz muito pelo outro, a gente vive numa vida corrida, mas depois a gente volta para a gente tem um momento nosso, a gente tem aquele momento em que a gente olha pra gente e, não, eu tô precisando desse carinho agora. Não, até para você saber o que você tá precisando, você já não sabe mais. A gente já vive de uma forma que a gente não sabe mais nada. A gente parece um robô, a gente vai seguindo e vai fazendo, e acorda, toma café, e anda, e lava aqui, e faz aqui, você não sabe mais o que você tá fazendo. Daqui a pouco o dia passou e você não sabe nem o que você fez. E fala assim, meu Deus, o dia passou, caramba, foi embora, menos um dia. Que a gente consiga viver cada dia, mesmo com suas dores, mesmo com as suas angústias, mas cheia de coisas boas, né? Tomar um café como se fosse a primeira vez. Tomar um banho como se realmente a gente estivesse lavando a alma, porque a gente está lavando, tirando as impurezas da gente. Isso são coisas tão simples e que são essenciais. São essenciais para que você olhe para você, para que você se sinta, para que você saiba quem você é. E aqui, nessa capa, que depois foi tão importante para mim, depois que eu terminei de ler o livro, quando a pessoa pensa que ela está dessa forma, né, que no caso essa Sofia, a mulher que estava doente, ela estava dessa forma, foi quando ela descobriu que ela poderia voltar e estar assim, florida, em paz, plena. Então, não esperemos ficar assim, ó, para a gente ficar assim. Vamos aproveitar a vida de uma forma consciente, mas olhando para dentro da gente, não precisando ir a muitos lugares para postar para o mundo. Visite dentro de você, se cultive para virar uma flor linda assim. Bom, esse é o livro que eu indico para vocês. Apaixonada por A Hora da Essência. Está na hora da essência. Não deixa para depois, não. Está na hora de você buscar a sua essência, porque a essência é essencial para você seguir em frente, para que você não se perca e fique perdido até os seus últimos dias, tá bom? Eu sou Michele Carvalho, esse é o livro de hoje. Sou advogada e escritora para mais um Café Literário.